Boa noite. Vamos dar início a mais uma aula do Mestre De Rose. Antes de assistir a nossa aula, telefone para os seus amigos, para que eles possam assistir gratuitamente a essa aula. Para assistir, basta acessar o nosso site www.uni-yoga.org. Você também pode assistir a todas as aulas anteriores a esta. Elas estão disponíveis no nosso site para acesso gratuito a qualquer dia e hora. Aproveite que você está conectado e vá conferir também os livros e CDs que nós temos para download gratuito. Agora nós vamos fazer um puja ao nosso mestre. Acomode-se confortavelmente e visualize o Mestre De Rose à sua frente. Visualize também que do seu coração emana uma luminosidade na cor verde esmeralda, envolvendo o Mestre De Rose numa forte vibração de regeneração celular e uma larga expectativa de vida. E agora, como parte efetiva do seu puja, visualize que você traz um amigo para fazer parte dessa família. Swastika. Muito bem. Hoje eu estou muito feliz e quando eu estou zangado eu compartilho a zanga com você, né? Então, quando eu estou feliz eu tenho que compartilhar a felicidade também. Mas é por muitas razões. O nosso trabalho nunca esteve tão forte, tão expandido, tão respeitado e com tanta credibilidade quanto no momento presente. Nunca saíram tantas matérias na imprensa, todas elogiosas. Nunca tivemos tanta gente transparente também. Estão chegando ali os retardatários. E muitas outras coisas que eu não posso dizer aqui na transmissão, mas que são coisas muito importantes e que estão acontecendo no nosso trabalho aqui no Brasil e aqui em São Paulo. Vamos a uns agradecimentos. Em Curitiba, esta revista, uma revista fina, a revista Curitibano, publicou uma matéria sobre aulas de yoga. São as aulas que o Eduan ministra. Parabéns, Eduan, pela matéria. Saiu também uma revista, um número especial da Sexto Sentido, e que cita livros meus. Parabéns, Sexto Sentido. RSVP, aqui é o anúncio da Mari Keller, da De Rose Concept. Olha que bonito que ficou. Chiquérrimo. Muito bom mesmo. Parabéns, Mari. Parabéns para todos nós. Na semana passada, eu mostrei esta matéria que saiu na Folha. É na Folha, né? No Jornal da Tarde, Estadão. Bom, enfim. E saiu esta matéria aqui com uma foto da Vivi, escrito Nada Zen. Virgínia Barbosa, instrutora de Swastika Yoga, acha que o telefone celular atrapalha as aulas e dá nas suas terceirizações em academias. Olha como é importante ser publicada a matéria num jornal de relevância. Em seguida, outro jornal publicou outra foto dela, mas é o mesmo assunto, e ela já saiu agora em 2 jornais. Muito bem, parabéns a Vivi. A Vivi é a nossa garota propaganda que faz a introdução todos os dias aqui. Também quero compartilhar com vocês, não entenda isso como futilidade, nem como vaidade, nem como orgulho tolo, mas como uma satisfação que eu compartilho. Recebi mais um doutorado honorífico, doutor honoris causa pela Câmara Brasileira de Cultura. Obrigado.
E como eu não mostro todos, vocês não sabem, mas este é o sexto. São 6 títulos de doutor honoris causa para nossa satisfação e para desgosto dos nossos inimigos. Muito bem. Agora, queria ler para vocês o e-mail que nos chegou de Londres, do instrutor Gustavo Cardoso. Ele diz: aqui vão algumas novidades de Londres. Já temos vários lugares para as nossas aulas. Contamos hoje com diversos alunos particulares. A Brice, que é a outra instrutora nossa de Londres, está a começar um grupo de estudos. Ele virou português já, porque ele ficou muitos anos em Portugal, então ele já abandonou o gerúndio. Então está a começar um grupo de estudos com possibilidade para a formação profissional. Dentro em breve vamos colocar um site no ar e começaremos a divulgá-lo massivamente. Estamos vivendo numa excelente casa e num bom bairro de Londres, Notting Hill. Esse mesmo, o tal do filme. Também estamos produzindo uma apresentação para os diretores dos ginásios daqui e logo entraremos a dar aulas nos melhores, tal como já é realidade em Portugal e em outros países. Temos praticado bastante e sempre que faço alguma coisa lembro-me de ti, ou do que dirias. É assim, lembro-me de ti ou do que dirias. É como se estivesses por cá. A Lezinha, que é a Letícia, e a minha unidade na cidade do Porto, em Portugal, também têm dado um grande apoio. E sem eles, nada disso seria possível, ou, ao menos, daria muito mais trabalho. Mas, por outro lado, mestre, preciso pedir-te um favor. Se poderias divulgar o trabalho aqui na aula de hoje, foi hoje que ele enviou, ou na próxima, como queiras, sugerindo a todos que, primeiro, divulguem incessantemente entre colegas, conhecidos, parentes ou amigos que existe swastika aqui em Londres e, dentro do possível, estimule-os, que você que está nos ouvindo, estimule os seus amigos, parentes, conhecidos que morem em Londres a praticar. Muito melhor ainda se eles se interessarem pela formação profissional. Atualmente, temos uma turma com vários alunos de formação e de práticas simples. Se tiverem publicações na imprensa de qualquer ordem, textos, matérias ou livros nossos, revisados e traduzidos em língua inglesa, enviem-nos juntamente com a versão na língua original para o e-mail, atenção para o e-mail, anote aí, Gustavo Cardoso, é Gustavo.Cardoso. Pronto, quer coisa mais simples? Gustavo.Cardoso @uniyoga.org.br. Aliás, aqui ele só escreveu .org, mas acho que ele se enganou. É .org só? Ah, é? Então agora é o novo, é .org. Além disso, se tiverem alguma dica, ideia, contacto ou qualquer coisa de qualquer natureza que possa impulsionar a força do trabalho e puderem enviar-me, agradeço de coração. Sabes, estás presente em todos os momentos aqui, desde o mais simples passeio até aquilo que consideramos grandes conquistas. Sinto que é como se andasses sempre conosco, dando uma caminhada ou naquelas noites de conversa agradável. Com grande afecto. Ok. With the kindest regards. Parabéns, meu querido Gustavo. Muito bem, então agora, eu acho que o resto é só para a nossa reunião. Agora nós vamos falar de yoga. Vou dar isso aqui para a Mari, cadê a Mari? Eu vi que a Mari entrou, passa lá para a Mari. Muito bem, então vamos continuar um pouquinho o assunto da vez passada. Na aula passada nós analisamos as 4 grandes linhas do yoga, os grandes grupos que eram o yoga de influência Sankhya, o yoga de influência Vedanta, o yoga de influência Tântrica e o yoga de influência Brahmacharya.
e depois as combinações possíveis entre essas linhas e, finalmente, a localização desses grupos na história. O pré-clássico, o clássico, o medieval e o contemporâneo. Agora nós vamos rever tudo isso numa outra montagem. Vamos ver diferente, vamos ver na montagem da cronologia histórica. Eu gosto também muito dessa aula. Aliás, eu acho que ela é uma das que eu mais gosto. É esta, a árvore do yoga. Tem uma meia dúzia de aulas que realmente, se eu fosse condenado a dar essas aulas pelo resto da eternidade, eu acho que daria com prazer. Porque são gostosas, porque são importantes, porque esclarecem muita coisa, porque se você entender aquilo que está nessas poucas aulas, você entendeu tudo, você tem as linhas gerais. O resto é confete, o resto você resolve. Por exemplo, se você percebeu quais são as linhas gerais do yoga pré-clássico, o resto são as técnicas que você vai inserir naqueles trilhos. E os trilhos, os carris, são o quê? São os limites, abaixo e acima, à direita e à esquerda, daquilo que nós podemos fazer. É como a arte. O que é a arte? A arte é a maior liberdade possível, a maior criatividade possível, dentro dos limites da arte. E isso é que é arte, é você conseguir exacerbar a sua criatividade, a sua liberdade, sem sair, sem extrapolar os limites da arte. Porque se extrapolar para cá, não é arte, é indústria. Se extrapolar para lá, não é arte, é artesanato. Mas aqui no meio você faz realmente o infinito em termos de arte. É a mesma coisa com o Swastika. Swastika, o yoga antigo, o yoga pré-clássico, nos dá estes limites. Dentro destes limites, você faz o que você quiser. Obrigado. É usar e abusar da sua liberdade e da sua criatividade. Se você ultrapassar esses limites, deixa de ser o yoga antigo. E que limites são esses? São as raízes, é a fundamentação. Portanto, se entender isso, colocou o seu comboio nos trilhos, daí para frente você faz o que você quiser. E, aliás, o importante é justamente isso, é que você possa usufruir desse direito, que é mais do que direito, eu acho até uma obrigação, essa liberdade e essa criatividade. Então, o yoga. Nós vamos dividir o yoga em dois grandes grupos. O yoga antigo e o yoga moderno. O livro onde eu explico isto, caso você perca algum dado, caso você não possa ou não queira anotar para prestar mais atenção, o livro é o Origens do Yoga Antigo, que está no nosso site disponível para download gratuito. Aliás, registre-se isso. O nosso site não vende nada. O nosso site não é um site comercial. É um site cultural, um site de referência, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Se não é o maior site de yoga do mundo, deve ser um dos maiores e, especialmente, o único que eu conheça com estas características de permitir download gratuito de 15 livros meus em português e espanhol, mais o MP3 das aulas gravadas, mais estas aulas das terças-feiras e absolutamente tudo sem custo algum. E isto eu queria que você divulgasse para as pessoas, primeiro para beneficiá-las, para que elas possam saber que não tem custo, elas podem entrar e usufruir. E também para que aquela boataria das pessoas que ficam com inveja e falam qualquer coisa, isso possa ser usado também como um bom argumento. No outro dia alguém veio me dizer, mas o site de vocês é muito comercial. Eu disse, como assim? Você já entrou nele? Não. Mas então como é que você pode falar? O site não vende nada, como é que ele pode ser comercial? Bom, não sabia, não vende nada, não? Não vende nada, é tudo de graça. E mais uma coisa, você que é da yoga, o seu nome deve estar lá, porque nós divulgamos gratuitamente cerca de 1000 concorrentes, cerca de 1000 profissionais
de vários tipos de yoga e de yoga, gratuitamente. Então, pelo amor de Deus, vamos controlar essa inveja, moçada. Então, lá tem o livro que serve de apoio bibliográfico para esta aula. Esta aula chama-se Cronologia Histórica do Yoga. Dividimos primeiro, didaticamente, é claro, dividimos primeiro em yoga antigo e yoga moderno. Poderia ser feita outra divisão? Claro, qualquer escola pode fazer a divisão que quiser. Se você quiser colocar yoga védico, yoga brahmânico, yoga anti-brahmânico, yoga helênico, yoga mughal, yoga sikh, sei lá. Cada escola ensina como quiser. A nossa forma de dividir, nós achamos que é mais compreensível. Tanto achamos que eu uso. Se eu achasse que outra era mais compreensível, eu adotaria outra, não é mesmo? Então, por que nós dividimos entre yoga antigo e yoga moderno? Primeiro, porque é óbvio que existe um yoga antigo e é óbvio que existe um yoga moderno. Mas, além disso, é porque o yoga antigo tem uma característica marcante e o yoga moderno tem outra. Vocês sabem qual é? Claro, todo mundo sabe. O yoga antigo é fundamentado predominantemente pela filosofia Samkhya. E o yoga moderno, ao contrário, ele é fundamentado predominantemente pela filosofia Vedanta. O que quer dizer fundamentado? Quer dizer que o yoga é técnico. O yoga é uma filosofia prática. O yoga não tem teoria especulativa. Então, quando o yoga necessita de uma fundamentação teórica especulativa, o yoga antigo pede emprestado à filosofia Samkhya, que é outra filosofia, tem sua identidade independentemente do yoga. Mas quando é yoga moderno, não pede a fundamentação ao Samkhya, pede a fundamentação a uma outra filosofia, que é o Vedanta, e que é oposta ao Samkhya. Oposta não de briga, não de fazer vergonha, não de sair tendo chilique, não é nada disso. Oposta em termos de fundamentação filosófica. Por que é oposta? Oposta não quer dizer inimiga. Oposta quer dizer que está usufruindo do seu direito à opinião. O Samkhya, que tem a ver com o yoga original, com o yoga antigo, o yoga clássico de Patanjali e o yoga pré-clássico, o Samkhya é uma filosofia naturalista. Leia-se não espiritualista, é uma filosofia naturalista. Vamos trocar isso em miúdos. O que é uma filosofia naturalista? É uma filosofia que atribui causas naturais a todos os efeitos. Causas naturais, leis naturais. E o Vedanta é uma filosofia espiritualista, ou seja, é uma filosofia que atribui causas sobrenaturais, causas espirituais a todos os efeitos. Qual das duas está certa? As duas. São pontos de vista. Aliás, esse é o nome, essa é a categoria dessas filosofias dentro do hinduísmo. O hinduísmo tem uma categoria chamada ponto de vista. Em sânscrito, darshana. São 6 darshanas. Um darshana é o yoga. Deixa eu fazer aqui um parênteses, eu já vou apagar isto. Se você estiver copiando, copie em outro lugar. Os darshanas, ou pontos de vista do hinduísmo. Darshana não tem acento neste A, mas a tônica está nele. Darshana quer dizer ponto de vista. Também pode significar visão, também pode significar ótica. Então, são 6 óticas, são 6 pontos de vista. 1 e 2. 1, yoga. 2, Samkhya. 3 e 4. 3 é Vedanta.
E 4, Purva Mimamsa. Depois 5 e 6, que são Nyaya e Vaisheshika. Vaisheshika. São 6 pontos de vista, ou seja, são 6 caminhos, 6 óticas, 6 formas pelas quais você pode professar o hinduísmo. As 3 primeiras têm mais a ver com a gente. Então, as outras 3 nós não estudamos. E as 3 primeiras nós estudamos assim. Qual é o nosso assunto? O nosso assunto é yoga. Nosso foco é o yoga. Então, nós aplicamos 99% do nosso tempo ao yoga. Depois, nós aplicamos 0,9% ao Samkhya, quase 1% ao Samkhya. Por quê? Porque Yoga e Samkhya, olha lá, são o primeiro par. O segundo par é Vedanta e Mimamsa. E o terceiro par é Nyaya Vaisheshika. Isso significa que são filosofias que têm mais afinidade entre si. Qual é a filosofia que tem mais afinidade com o yoga? É o Samkhya. Eles dois estão juntos no primeiro par. E o Vedanta? Vedanta não tem afinidade direta com o yoga, tem afinidade direta com o Mimamsa. Mas o yoga moderno, a partir do século VIII, recebeu uma influência muito grande do Vedanta e amalgamou-se com o Vedanta. Portanto, nós também temos que ter uma ideia a respeito. Então, nós passamos aqui uma pincelada para também não ficarmos sem saber nada sobre o Vedanta. Então, a proporção do nosso tempo de estudo é essa proporção. Ao Yoga, 99% do nosso investimento de tempo. Ao Samkhya, 0,9%, quase 1%. E ao Vedanta, 0,1%, que é para dar aqui os nossos 100%. E Mimamsa, Nyaya e Vaisheshika, eu não sei nada a respeito. Aliás, mesmo Vedanta, mesmo Samkhya, mesmo Yoga, é difícil a gente dizer que sabe algo a respeito, porque quanto mais nós nos aprofundamos, parece que vai se abrindo assim um funil ao contrário, e quanto mais anos, eu já estou lecionando, já estou no magistério de yoga há 46 anos, 24 anos de viagens à Índia, e a sensação que eu tenho é que quanto mais tempo, quanto mais viagens à Índia, quanto mais livros escritos, quanto mais tempo de magistério, de vivências e tudo, e mais meditação e mais prática, parece que há mais coisas. Em vez de ter menos coisas a conquistar, parece que há mais coisas a conquistar. O universo vai se ampliando. É como o horizonte. Você aqui de baixo olha a linha do horizonte e vê lá umas arvorezinhas, uns montezinhos. Aí você sobe numa escada e o horizonte ampliou-se. Aí você sobe num mastro e o horizonte aumentou muito mais. Aí você sobe num prédio e o horizonte está muito maior. E quanto mais você sobe, mais o horizonte se estende, se expande. E assim é o estudo, não só o estudo do yoga, me parece que qualquer estudo que você faça, quanto mais estuda, mais você tem a sensação de que não sabe nada. Então essa é a diferença entre os dois. O yoga antigo tem a fundamentação teórica na filosofia Samkhya. Samkhya é uma filosofia, Vedanta é outra filosofia, Yoga é outra filosofia. São 3 darshanas. Existem 6, aqui nós temos 3. Estes darshanas podem se combinar entre si, como nós vimos na vez passada. O Samkhya combina-se bem com o Yoga. Por quê? Porque Yoga é prático e Samkhya é teórico. Vedanta também se combina com o Yoga, porque Vedanta é teórico e Yoga é prático. Então não dá choque de egrégoras. Vamos tirar isso aqui para não dar confusão. E uma vez que nós percebemos qual é a diferença primordial entre o yoga antigo e o yoga moderno, e isto ninguém pode contestar, isto está sobejamente publicado em todos os livros de yoga e até mesmo aqueles que não são de yoga, até em livros de história, em livros de filosofia,
em livros até de religião na Índia, isto aqui está publicado, então não há questionamento. Isso é assim mesmo e ponto final. Então vamos colocar aqui uma divisão que é uma fronteira ideológica. O yoga antigo, isto aqui foram no mínimo 4.000 anos, quer dizer, da origem do yoga até a Idade Média, e aqui do século VIII para frente. Então nós temos dois períodos em que este seria 4 vezes maior que este, mas no quadro negro eu não vou fazer isso, porque como os últimos tempos têm mais registros históricos do que os tempos anteriores, aqui eu tenho menos coisas para escrever, e aqui eu tenho muito mais coisas. Eu disse que aqui é uma fronteira ideológica. Por quê? Porque um mestre de Yoga Vedanta, encontrando-se com um mestre de Yoga Samkhya, eles provavelmente vão debater educadamente, cada um com seu ponto de vista. Talvez eles debatam horas, talvez dias, e depois cada um vai para sua casa, feliz da vida pelo exercício que fez. Mas aquele que era do Yoga Vedanta volta com mais convicção, e aquele que era do Yoga Samkhya volta com mais convicção. O debate serviu apenas como um exercício intelectual, um exercício de debate. Ou seja, o que tinha de yoga? Nada. Porque yoga é prática, yoga é na hora que você cala a boca, senta e faz. Enquanto você está falando, não é yoga. Ou é Vedanta, ou é Samkhya, ou não é nenhum dos dois. É história, é nomenclatura, são as opiniões da pessoa que está falando. Portanto, enquanto há debate, não há yoga. Quando o debate cessa e as pessoas ficam quietas praticando, aí sim, aí é yoga. O yoga antigo. Você acredita que eu li outro dia num site, não me lembro mais onde foi, que o yoga antigo não existia? Você acredita nisso? É possível alguém dizer que não existe yoga antigo? O yoga já começou moderno. Que coisa, né? É uma neurose, é mania de questionar, é mania de encebar. Então, qual é o yoga antigo mais conhecido? É o de Patanjali. Alguém vai negar que o yoga de Patanjali é antigo? Mais de 2.000 anos? Então, aqui nós temos um período chamado clássico. É o yoga clássico. E o yoga clássico é de mais ou menos século III antes de Cristo. Por que mais ou menos? Porque eles não datavam. Então isso é uma dedução. E isto criou também uma certa margem para questionamentos no Ocidente, porque na Europa eles não aceitam o fato de que antes de Cristo, quando a maior parte das nações hoje constituídas naquela época estavam vivendo em situação muitas vezes tribal, lá na Índia eles já tivessem todo aquele desenvolvimento cultural, artístico, filosófico, todas aquelas construções, toda aquela arquitetura e uma história que neste momento já era uma história de 3.000 anos. Então, autores europeus negam esta data, questionam esta data e dizem que não é o século III a.C. Patanjali foi no século IV depois de Cristo. Mas nós que estamos do lado de fora, nós estamos do lado de fora da pintura, né, da picture, e estamos do lado de fora também da moldura, porque nós estamos na América Latina, então nós estamos do lado de fora do mundo. A gente, quando olha para o mundo, tem uma perspectiva melhor, porque nós olhamos e percebemos que muitas vezes aqui o que existe quando ocorre um questionamento qualquer é apenas um problema cultural.
Os europeus, autores europeus, muitas vezes declaram que é o século IV depois de Cristo, mas a maior parte dos indianos declara que é o século III antes de Cristo. Isso dá uma diferença de 700 anos. Alguém poderia, na datação de um texto de Camões, errar em 700 anos? Um texto de Pero Vaz de Caminha errar em 700 anos? Um texto de César errar em 700 anos a datação? Não. Tenha santa paciência, mas isso aí não é possível. Percebe-se que há mesmo um preconceito aí, uma má vontade. Bom, vamos ficar com essa data para nós. Mais ou menos no século III a.C., Patanjali escreve uma tese. E essa tese chama-se Yoga Sutra. Sutra significa aforismo. Você conhece o Kama Sutra, né? Kama Sutra você conhece. Então, Sutra são aforismos. Kama Sutra quer dizer aforismos do desejo. Kama Sutra não é aquilo. Pega o seu livro de Kama Sutra, jogue no lixo, por favor, porque o Kama Sutra não é aquilo. Kama Sutra é um livro de boas maneiras, encomendado pelo rei ao sábio Vatsyayana para educar seus filhos. Não é aquilo que o mundo editorial mandou que você lesse e acreditasse. E se saírem revistas, então não perca tempo. Não é absolutamente nada daquilo. Sutras são aforismos, ou seja, são ensinamentos desidratados, como se fossem telegráficos. Então, você só entende um sutra se você tiver iniciação naquela mesma linha. Você só entenderá, portanto, um Kama Sutra se você tiver iniciação naquilo lá. E um Yoga Sutra você só compreenderá se tiver iniciação no Yoga. Mas qual Yoga? No Yoga Vedanta, Brahmacharya? Não. Você só compreenderá o Yoga Sutra se você tiver iniciação na linha de Patanjali, que foi o autor. E a linha dele qual era? Samkhya. Se você conhece Samkhya, você vai entender. Conhece Yoga e conhece Samkhya, você vai entender. Senão, você não vai. Então, isto é o Yoga clássico. O autor e o livro. A data e a classificação. O Yoga clássico é antigo. Por quê? Porque ele é Samkhya, ele é fundamentado no Samkhya. Qual tipo de Samkhya? Neste caso aqui, é um Samkhya denominado Sa, que quer dizer com, mais, Ishvara. Samkhya. Com Senhor. Samkhya com Senhor. Sa mais Ishvara nos dá aqui uma contração e passa a ser pronunciado Seshvara. Seshvara Samkhya. Samkhya com Senhor. Ou seja, um Samkhya, você se lembra, é não espiritualista. O Samkhya é naturalista, ou seja, que atribui causas naturais a todos os efeitos. Mas o Samkhya com Senhor é um Samkhya discretamente teísta. Por que discretamente teísta? Teísta porque Patanjali cita, muito assim, en passant, o Senhor, a divindade. Teísta por isso. E discretamente por quê? Porque ele passou rápido e não se deteve, ele não ficou fazendo teologia. Então é um Samkhya naturalista, discretamente teísta, mas ainda não espiritualista, ainda não místico. E o Samkhya mais antigo que havia antes do Seshvara Samkhya era o Nirishvara Samkhya. Nirishvara, sem Senhor. Nir, sem. Ishvara, Senhor. Samkhya, número ou enumeração, para nos dar uma ideia exatamente da precisão matemática, ou seja, do raciocínio, da lógica, e não da fé, não da crença. O yoga antigo era estruturado, era fundamentado a partir do Nirishvara Samkhya. Como aqui está escrito Samkhya sem Senhor, alguns autores
ocidentais, e alguns poucos na Índia, interpretaram que isto aqui era uma proposta ateísta. Mas não é. Se você for traduzir ao pé da letra, até fica. Nir, sem. Ishvara, Senhor, ateu. Não, mas não é. É apenas uma afirmação de que esse tipo de Samkhya não tem competência, não quer ter competência, não quer se imiscuir num território teológico nem religioso. Portanto, ele não toca no assunto. Ele não nega a existência da divindade, ele simplesmente não fala sobre. É só isso. Então, se este é o yoga clássico, o que existiu antes dele era um yoga pré-clássico. Isso tudo é tão claro, é tão simples, que as pessoas que têm dificuldade, que dizem que têm dificuldade em aceitar isso, elas devem estar paralisadas num paradigma qualquer, porque o que vem antes do clássico só pode ser o pré-clássico. Como é que isso pode dar nó na cabeça das pessoas? Não tem motivo. Alguns livros declaram que o yoga mais antigo que existe é o yoga clássico. Não pode ser, tenha santa paciência. Mesmo que não estivesse nada descoberto lá para trás e que a gente dissesse, não sabemos o que existia, mas existia alguma coisa. Por quê? Porque se este aqui se chama clássico, é sinal, é confissão de que havia alguma coisa que não era clássica, que era primitiva. A dança não começou logo clássica, não existiu dança clássica no início. Qual é o tipo de dança mais antigo que existe? Dança clássica. Você percebe que isto é um absurdo, indizível. Qual é a música mais antiga de todas? A música clássica. Tenha santa paciência. Ninguém faria uma afirmação dessas no campo da música, nem no campo da dança, nem em campo de qualquer outra coisa. Então, como é que não percebem o absurdo ao dizer isso no campo do yoga? E os livros continuam declarando, o yoga mais antigo que existe é o yoga clássico, e dele nasceram todos os demais. Por favor, para com isso. Pare e pense um pouquinho. Antes do yoga clássico, se ele era clássico, existia um yoga primitivo, que teve que evoluir milhares de anos até se tornar clássico, assim como a dança teve que evoluir milhares de anos até se tornar dança clássica, assim como a música teve que evoluir milhares de anos até se tornar música clássica. E não importa isso, estamos falando de música clássica hindu ou de música clássica europeia. Se é dança clássica hindu ou dança clássica europeia, não importa. Em todos os casos foi necessária uma evolução até que se tornasse clássico. E por que ninguém reconhecia, e ainda hoje há um prurido, há um ranço com relação a reconhecer que existia algo lá atrás? É um fenômeno do inconsciente coletivo. Por quê? Ocorreu aqui, em um momento da história, e esse momento foi mais ou menos a 1500 antes de Cristo. Olha quanto tempo, em termos históricos é muito tempo. 1500 antes de Cristo, portanto, 3500 anos atrás, lá no tempo dos faraós, a 1500 antes de Cristo a Índia foi ocupada por uma outra etnia. Até então, a Índia vinha sendo ocupada pela etnia drávida. Que seguia uma civilização matriarcal. Matriarcal. Em outras palavras, tântrica. Acontece que essa civilização, sendo matriarcal, não era guerreira. Os povos não guerreiros têm uma evolução muito maior em termos de arte, poesia, música, filosofia, arquitetura, todas essas coisas bonitas da vida. O povo guerreiro já não investe tanto nessas coisas mais assim, sensíveis, né? O povo guerreiro investe em armas e guerras, porque o
O lucro dele é o butim. O lucro dele é invadir o outro e tomar do outro o que ele tem. É se apropriar, é roubar. Mesmo que seja roubar cultura, é roubar na mesma. Então, os árias, ou arianos, ali eu pus Drávida no singular, eu vou pôr área no singular também. Os arianos ocuparam em mais ou menos 500 anos de vagas de ocupação, ou de invasão, se preferir assim. Uns dizem de invasão, outros dizem que foi de ocupação, alguns até chegam a dizer ocupação pacífica. Como se isso fosse possível. Duas etnias convivendo, etnias tão diferentes entre si, uma de cor escura, olhos escuros, cabelos negros, outro de pele muito clara, olhos claros, cabelos claros, uma sendo matriarcal, outra sendo patriarcal, que essas duas culturas entrassem em contato e não tivessem nenhum conflito. Eu não me lembro de nenhum exemplo na história, mas talvez você se lembre. Não me lembro de nenhum. Por exemplo, na ocupação pacífica das Américas, eu percebo que houve um choque entre as culturas pré-colombianas, entre os incas, maias e outros, e Cortés, Pizarro e outros conquistadores. E aquela civilização que existia aqui nas Américas foi simplesmente esmagada, destruída, e não restou praticamente nada para contar a história. Mas vai ver que lá foi diferente, vai ver que lá na Índia a ocupação foi pacífica. Chegaram os árias, que eram guerreiros e patriarcais. Disseram para os drávidas que eram não guerreiros e matriarcais. Chegaram para eles e disseram, olha, nós estamos ocupando a sua terra, mas é ocupação pacífica, entendeu? Vocês concordam? E eles devem ter dito, sim, claro, concordamos. E olha, a sua filosofia matriarcal, para nós é subversiva, portanto vocês estão proibidos de usar. Tudo bem? Vocês também concordam? Claro, fique à vontade, pode usar o nosso território, a nossa casa, mudar tudo. Deve ter sido assim, na santa paz de Deus. Ninguém deve ter brigado, não deve ter havido guerra, não deve ter havido nada. Inclusive os registros históricos, até mesmo nos próprios livros religiosos, que falam das caças autorizadas dos árias aos drávidas, caça mesmo, caça, sair caçando, e da escravidão dos drávidas, e o grande êxodo que os drávidas fizeram migrando para o sul da Índia, porque essa invasão entrou pelo norte, né, pelo noroeste. É possível que isso tudo tenha sido só assim, por exemplo, vontade de viajar. Então eles migraram para o sul. Então, os árias ocuparam pacificamente aquele território. E aí, como o sistema de governo, o sistema de administração da família, o sistema filosófico era subversivo em relação a um sistema guerreiro, patriarcal, o que aconteceu? Aquilo lá, primeiro, eles perderam a guerra, suas cidades foram arrasadas, foram destruídas, sua população foi dizimada, quase extinta. Os poucos sobreviventes foram escravizados e os outros fugiram para o sul. E aquela civilização desapareceu, inclusive dos registros. Não havia registros históricos dessa civilização na própria Índia e em parte alguma do mundo. Então é como se a história da Índia começasse a partir dos arianos. Antes deles, nada. Por exemplo, você já estudou a história do Brasil? Todo mundo já estudou a história do Brasil. Quando é que começa mesmo a história do Brasil? A partir da invasão. A história do Brasil começa a partir do momento em que o território foi invadido por quem? Por nós mesmos. Nós, os filhos, netos e bisnetos dos arianos que chegaram aqui nas Américas. E exterminamos os drávidas que viviam aqui. Claro que o nome da etnia não era essa, mas eles eram os aborígenes desta terra.
Qual é a língua desta terra? Tupi-Guarani. Mas quem é que fala Tupi-Guarani? Nós falamos uma língua europeia. E somos todos descendentes de portugueses, de espanhóis, de italianos, de franceses, de alemães, de polacos, dependendo da cidade do Brasil, dependendo da região do Brasil. Cada uma teve uma ocupação, uma imigração diferente. E, posteriormente, muitos japoneses, chineses, coreanos, muitos árabes, enfim, do mundo inteiro veio gente para cá. Então, o que aconteceu? A história do Brasil começa a partir da chegada dos europeus. História da Índia, até então, começava a partir da chegada dos arianos. Arianos esses que teriam vindo da Europa Central. Por isso, o sânscrito, sua língua, é chamada de língua indo-europeia. Indo-europeia. E esse nome, essa designação, língua indo-europeia, foi questionada na França. Foi questionada porque muitos eruditos franceses disseram que estava errada. No mundo inteiro chama-se o sânscrito de língua indo-europeia, a língua mãe das línguas indo-europeias. Mas aí veio uma contestação publicada em livros e tudo mais, dizendo que está errado. Não é indo-europeia, é euro-indiana, porque veio da Europa. Então, errado não está, mas percebe-se que realmente há essa realidade de que a história é contada pelo vencedor. E ai dos vencidos. Assim como eles foram vencidos, perderam a guerra, mas eles eram tão melhores como perderam a guerra. Bom, eles eram melhores em filosofia, em música, em poesia, em arquitetura. Eles não eram melhores em guerra. Então perderam a guerra. O que a gente deve fazer numa situação dessas? Agarra aquela horda de 100 mil guerreiros querendo conquistar a terra e a gente diz: peraí, vocês são melhores em guerra, mas eu sou melhor em poesia. Então vamos combater aqui, você com a sua espada e eu com a minha poesia. Não dá certo, né? Então foi o que aconteceu. Os arianos venceram na base da força bruta. Inclusive consta em livros que contam a história da Índia Antiga que a Índia é o único país em cuja arqueologia ocorre o fenômeno de que primeiro conquistou a arquitetura, desenvolveu uma arquitetura, e depois passou séculos sem arquitetura alguma. Que foi justamente quando os subbárbaros arianos invadiram. Destruir é fácil, então eles destruíram as cidades, mas construir exige ciência. É preciso saber construir, é preciso conhecer a arquitetura. Mas como eles eram nômades, eles só sabiam construir cabanas de peles. Então, destruíram as cidades e a Índia foi o único exemplo de um país, de uma civilização que teve arquitetura e depois deixou de ter arquitetura durante séculos. Até que, pouco a pouco, foram reaprendendo a partir, claro, da observação das ruínas e tudo mais, e tentativa e erro. E por que isso? Porque povos não guerreiros tendem a ser sedentários. E povos nômades, ao contrário, eles vivem da migração. Migrando, eles vão passando por territórios em que outros povos já estão assentados e não gostam muito da invasão das suas terras. Então, eles vão sempre brigando, vão ficando bons nisso. Realmente, esses caras são muito bons nisso, a gente tem que tirar o chapéu. Então, ao registrar a história, disseram: para trás é a noite dos tempos, para trás não existe nada. Só que isto foi até 1872. A partir dali, já estava descoberto que existiu aquela civilização. Gente, de 1872 a 1972, são 100 anos. Nós estamos em 2006. E até hoje ainda tem gente que nega que existira esta civilização, ou pelo menos um yoga dessa civilização, um yoga pré-clássico. Você quer ver mais um exemplo interessante disso? Os Drávidas tinham pele escura, olhos negros, cabelos negros. Os arianos, você sabe, os arianos, pele clara, cabelos claros, olhos claros. Este é Shiva, o criador do yoga.
Quando Shiva é representado em pinturas, quando se usam cores para representar Shiva, e quando ele está com outras pessoas em volta, todas as outras pessoas são pintadas com uma cor mais ou menos assim, parecida com a nossa. E Shiva é pintado com uma cor escura, violácea. Será que não é para mostrar que Shiva era de outra etnia e que sua pele era mais escura do que a dos outros que vieram depois? Pode ser que eu esteja imaginando coisas, mas é uma boa tese. Bom, então, o yoga pré-clássico. Qual é a data desse yoga pré-clássico? É de mais de 5.000 anos. Eu disse mais de 5.000 anos antes de Cristo? Não, eu disse mais de 5.000 anos. Portanto, é mais de 3.000 antes de Cristo. Isto tende a aumentar, mas eu só vou ampliar esta cifra, este número, quando houver publicações acadêmicas autorizando. Por enquanto, a gente se defende com este mais de. Mais de 5.000 anos podem ser 6.000, podem ser 9.000, podem ser 10.000. Mais de 5.000 anos. Quem foi a pessoa do yoga pré-clássico? Quem foi o mestre do yoga pré-clássico? O yoga pré-clássico foi o primeiro, o mais antigo, o yoga original. E a tradição, a mitologia, as lendas da Índia, todas concordam que o yoga foi criado por um homem, um bailarino, chamado Shiva. O rei dos bailarinos, Nataraja. E o que Shiva escreveu? Qual foi o livro? Não, Shiva não escreveu. Nem se sabe se a escrita existia ou se não existia. Caso a escrita existisse, a maior parte da população não escrevia nem lia. Mas qual é o texto mais antigo antes do Yoga Sutra? Qual era o texto que existia? Então eu vou colocar entre colchetes aqui para mostrar que não foi escrito por Shiva, mas que é a literatura do período que precedeu Patanjali. Eram as Upanishads. Ou Upanishads, ou Upanishadas. E isto é praticamente tudo que nós temos do período antigo, do yoga antigo. O que nós observamos? Que o yoga antigo é caracterizado basicamente porque ele era Samkhya. Genericamente é essa característica. Porque o pré-clássico é um tipo de Samkhya e o clássico é outro tipo de Samkhya. O pré-clássico era tântrico e o clássico já era Brahmacharya. Por quê? Porque já era ariano. Então, o yoga de Patanjali era ariano. E Patanjali fez uma codificação, ou seja, uma sistematização, arianizando o yoga. Arianizando por quê? Porque Brahmacharya é uma linha patriarcal. Olha aqui, Brahma. Quem é Brahma? A Trimurti hindu. Brahma, Vishnu e Shiva, que corresponde na tradição cristã ao Pai, Espírito Santo e Filho. No nosso caso, nós lemos no sentido sinistrógero, no Ocidente, e no hinduísmo no sentido destrógero. Então, no caso do hinduísmo, nós lemos Brahma, Vishnu e Shiva. E no Ocidente, nós lemos Pai, Filho e Espírito Santo. Isso também ocorre na leitura das letras colocadas. Quando nós escrevemos as 3 letras do Om, A, U, M, nós colocamos assim. Você vai encontrar isso em alguns livros. A, U, M. Olha a leitura destrógera. Om. O A correspondendo a Brahma, U correspondendo a Vishnu e M, ou a nasalização Bindu correspondendo a Shiva. E, por exemplo, numa igreja, né, no frontispício de uma igreja, na fachada de uma igreja, às vezes você encontra a palavra Pax,
em formato de triângulo. Mas aí como é que está escrito? A leitura em sentido sinistrógeno. Isso é uma curiosidade, né? Cultura inútil, mas é uma curiosidade. Então a coisa veio evoluindo, o yoga primitivo evoluiu e tornou-se clássico no século III a.C. Transformou-se mais, porque aí surge, deixa eu tirar isso daqui para não fazer confusão, vamos deixar só as informações essenciais, e as que confundam menos, porque esses termos todos, às vezes as pessoas entram em pânico e o cérebro para de processar as sinapses só porque tem muito sânscrito. Então vamos deixar o mínimo possível. Então aí vem o yoga medieval. E um dia um aluno me disse, mas ô De Rose, não é moderno? Como é que é medieval? Ora, numa tradição de 5.000 anos, medieval já é moderno. Foram 4.000 anos antes. Estes são os últimos 1.000 anos mais próximos, mais modernos. Então, o yoga medieval se divide em dois períodos. Um período que foi do mais ou menos século VIII, só que aqui esse mais ou menos aqui já é muito mais para mais certo do que para menos certo. Eu vou até tirar, porque já é mais próximo da gente, então isso aqui já há um grau de certeza muito maior do que ali ou lá. Século VIII da era cristã tem um acontecimento importante. E no século XI, XII, XIII tem outro acontecimento importante, ambos no yoga medieval. No século VIII, o que tem de muito importante foi o advento de um mestre chamado Shankaracharya. Para não escrever Shankaracharya, escrevamos Shankara, que todo mundo também reconhece pelo nome de Shankara tranquilamente. Shankara era um mestre de Vedanta, não era mestre de yoga. Mas aí reside a grande ironia do destino. É que ele, não sendo um mestre de yoga, alterou a história do yoga. Sendo ele um mestre de Vedanta, ele era um mestre tão eficiente, tão competente, tão sábio, que através da pregação que ele fez da filosofia Vedanta em toda a Índia, converteu tanta gente que quando um indiano ia praticar yoga, quase que invariavelmente esse indiano, esse hindu, era Vedanta. Então, se você é Vedanta e resolve fazer yoga, você vai fazer um yoga Samkhya? Não, você vai fazer um yoga Vedanta. Ou seja, qual é a fundamentação do yoga que você vai fazer? Toda a fundamentação filosófica, especulativa, todas as justificativas, as explicações teóricas vão se basear na filosofia, que é a sua filosofia, que você adotou. Então aí o yoga deixa de ser influenciado prioritariamente pelo Samkhya e passa a ser influenciado prioritariamente pelo Vedanta. Graças a quê mesmo? Graças ao Shankara, graças à influência deste mestre. Ele escreveu vários livros e em português aqui no Brasil nós temos traduzido um livro chamado Vivekachudamani. Viveka quer dizer discernimento. Vivekachudamani. A joia do discernimento. Vivekachudamani. Se quiser escrever tudo junto, pode. E essa influência do Vedanta foi tão poderosa que hoje é difícil você encontrar uma literatura que não seja ocidentalizada, que não seja uma literatura
de consumo, que seja uma literatura mesmo séria de yoga, e que não seja Vedanta, ou seja, a literatura mais séria que você encontra hoje é Vedanta. A não ser que você se reporte ao yoga pré-clássico. Desculpe, ao yoga antigo, ao yoga clássico e ao pré-clássico. Só que o yoga clássico tem publicações, porque aqui a escrita já existia, seguramente, só que os livros eram feitos à mão. E aqui? Aqui não se sabe. Talvez a escrita nem mesmo existisse. Não? O que nós temos de informação do yoga pré-clássico é tradição oral, são as lendas, é a mitologia e agora a contribuição da história e da arqueologia. Por que nós temos tão pouca coisa do yoga clássico e tanta coisa do yoga medieval? Porque se aqui não havia escrita, aqui não havia a tipografia, os livros eram feitos à mão, eram livros muito caros. Se eles eram feitos à mão, tinham que ser livros menores. Se eles eram feitos à mão, tinha uma tiragem pequena. Um best-seller aqui tinha 100 exemplares. Muito fácil perder uma obra. Qualquer perseguição, você imagina se nessa época ocorresse uma ditadura militar, ocorresse aí uma inveja ou uma dissidência e as pessoas começassem a querer perseguir o cara. 100 livros, tenha santa paciência, é muito fácil de destruir 100 livros. E também poderia ocorrer a perda desses livros por enchentes, cataclismas em geral, terremotos, guerras, qualquer coisa. Agora, no período medieval já havia tipografia, então aqui começou a ser feita uma produção editorial maior. Os livros passaram a ser maiores, as tiragens passaram a ser maiores. E os livros passaram a ser mais baratos, muito mais gente podia ter acesso a eles. Esses livros, tendo uma tiragem maior, começaram a ser enviados para lugares mais distantes. Então aqui, mesmo que ocorresse cataclismas, enchentes, terremotos, guerras, perseguições, sempre sobrariam algumas centenas de exemplares. Por isso é que os últimos 1000 anos marcaram muito mais do que os 4000 anteriores, porque estão mais próximos de nós e os documentos não se perderam, e porque são 1000 anos de produção editorial com tipografia. No século VIII aconteceu uma outra coisa muito importante. Então eu vou tirar esta coisa e vou colocar a próxima. No século VIII ocorreu a redescoberta do sânscrito. Então, do Tantra. Aqui houve o ressurgimento do Tantra. E muitos autores distraídos declaram que o Tantra surgiu no século VIII. Por que eles são distraídos? Eles não perceberam que o Tantra já existia antes. Mas autores, historiadores de peso, como é o caso de Mircea Eliade, declaram que o Tantra é de tradições dravídicas ou pré-dravídicas. Então, realmente o Tantra sempre existiu, mas aqui ele foi escrito. Antes ele não tinha sido escrito. Como aqui pela primeira vez surgiram textos tântricos, esses autores distraídos declararam que o Tantra surgiu no século VIII. Também. Tântrica. Aliás, o próprio Shankara declara que Samkhya e Tantra são uma só coisa. Frase do Shankara, citado por Shivananda. Então aqui o Tantra se torna secreto devido às perseguições e reaparece no século VIII. Porque mesmo que ele se tornou secreto, eu esqueci. Claro, pela invasão dos árias, que eram de cultura patriarcal, e os árias proibiram a cultura matriarcal porque ela era subversiva em relação à cultura guerreira. Então foram proibidos de exercer a sua cultura, a sua forma de administrar a família e o Estado,
E, como proibição nunca funcionou, o que acontece quando você proíbe uma pessoa? Ela faz escondido, mas continua fazendo. Então, os Drávidas continuaram praticando a sua filosofia, só que no underground. Continuaram praticando, só que escondido. Isso aconteceu também no cristianismo. Todos nós nos lembramos de que os cristãos foram perseguidos pelos romanos, o cristianismo foi proibido, e aí o que os cristãos fizeram? Tá bom, então a gente desiste. Não, foi exatamente o contrário. Ah, é? Então agora a gente não larga o osso. No momento em que os cristãos foram perseguidos, o que eles fizeram? A mesma coisa, tornou-se secreto, o cristianismo. Eles desceram para as catacumbas e foram lá praticar secretamente a sua fé, até que um dia subiram à luz e justamente Roma, que foi o centro da perseguição aos cristãos, jogando-os aos leões no circo, no Coliseu, justo Roma torna-se, ironicamente, o centro da cristandade com a instalação do Vaticano ali naquele território. Então, quando nós chegamos no século VIII, ocorre um fenômeno em que essa cultura tântrica já havia trocado de mãos. Os Drávidas, como foram proibidos de aprender a ler e escrever, proibidos inclusive de entrar nos templos, perderam sua cultura. Eu já vi esse filme em algum lugar. Eu acho que foi lá nas Américas. Você pergunta a um nativo das Américas, a um aborígene das Américas, tanto faz América do Sul, do Centro ou do Norte, e vai lá na tribo, naturalmente hoje já aculturada, já estão índios andando de sandália, índios vestindo shorts, índios de óculos escuros, índios com facas, com panelas, índios morando em casas feitas com tijolos e muitas vezes até com toda a indumentária europeia, calça, camisa, até quem sabe de terno. E falando português, nos Estados Unidos falando inglês, no resto das Américas falando espanhol. E aí você pergunta a um deles, então, como é que você faz quando tem dor de cabeça? E o que ele diz? Toma uma aspirina. Essa foi a decepção que eu tive na Índia. Eu entrei numa farmácia ayurvédica e eu estava com dor de cabeça, isso nos idos, naquela época das fantasias e ilusões, e eu queria tomar um remédio ayurvédico, porque aqui no Ocidente a gente faz toda essa alegoria, toda essa fantasia com relação ao Ayurveda, e eu estava na terra do Ayurveda. E estava lá escrito farmácia ayurvédica na Índia. Bom, vamos lá, eu quero um remédio para minha dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça. O que vocês têm aqui para dor de cabeça? E ele me deu aspirina. Então, realmente, o que acontece? Perda de cultura. E essa perda de cultura fez com que os Drávidas, com o passar dos séculos, de 1500 a.C. a 800 depois de Cristo, perdessem simplesmente toda a sua memória. Quando nós falamos na perda da memória cultural dos nossos índios, nós estamos falando de 500 anos. Mas aqui nós estamos falando de quantos? 500 mais 800. Então, a esta altura, o Tantra estava nas mãos dos arianos. Trocou de mãos, a cultura trocou de mãos. Com os cristãos em Roma ocorreu a mesma coisa. O cristianismo foi passando pouco a pouco, através de Saulo e os outros, foi passando para as mãos dos romanos, até que de repente só tinha romano. E o cristianismo era romano, tanto que o catolicismo, como é que se chama? Católico, apostólico, romano. E o Tantra, mesma coisa, ele foi passando para as mãos dos arianos. No século VIII, eles pensaram, de que nós estamos nos escondendo? Por que estamos fazendo uma coisa secreta? Claro, porque no início eram os Drávidas, e os Drávidas eram perseguidos por nós, os arianos. Só que agora, nós somos os arianos, o Tantra está nas nossas mãos. Não temos mais por que
fazer disso uma ciência secreta. Vamos nos dar à luz, vamos nos mostrar ao mundo. E isto foi um erro de cálculo, porque o problema não era só étnico, o problema era cultural. Era uma proposta cultural contrária à sociedade vigente, que era a sociedade patriarcal. Então eles foram perseguidos exatamente da mesma forma como foram os Drávidas naquela época. No século VIII eles começaram a ser torturados e mortos quando se confessavam tântricos. Então isso voltou a ser secreto e secreto está até hoje. Mas isto produziu uns estilhaços muito interessantes no período seguinte, que foi o século XI. E isto eu só vou contar no nosso próximo capítulo. Swastika. Boa noite, então vamos aos nossos avisos de hoje. Curso Asana para Coreografia com o Mestre De Rose, domingo, dia 2 de abril, às 15 horas. Informações na Fiesp, São Paulo, 11 5042 0259. Dias 7, 8 e 9 de abril, Parampará, em Monte Verde. É um curso, um evento só para instrutores. Cursos e vivências com os melhores professores, informações na Unidade Jardins, também aqui em São Paulo, 11 3081 9821. E hoje eu converso aqui com o instrutor Nuno Jacó. Tudo bem, Nuno? Tudo bom, e tudo? O Nuno recentemente veio de Portugal e tem uma escola em Faro, lá em Portugal. Explica pra gente um pouquinho melhor onde é que fica o Faro, porque eu não sei direito. Então, Faro é a região sul do país, é litoral, e Faro fica bem no centro do Algarve. Portanto, é a capital do Algarve. E, Nuno, você recentemente abriu uma escola lá, essa escola que você acabou de explicar o endereço, e o que é que te fez abrir essa escola? Uma representante da Universidade da Yoga. Bom, na verdade, o que me fez abrir a escola foi a proposta do mestre. O primeiro contacto que eu tive, eu desconhecia o yoga, mas o que me cativou foi tudo aquilo que o mestre dizia, não é? Essa revolução cultural, que é o swastika, essa forma de estar, enfim, uma forma de viver inteligente e de poder interferir de uma forma também positiva no mundo e na vida das pessoas. Então, tudo aquilo que o mestre me tem dado, essa foi a minha contribuição, a minha pequena contribuição daquilo que eu poderia alguma vez fazer pelo mestre, não é? E pelas outras pessoas que irão vir. Muito bem, então boa sorte no seu trabalho em Portugal. Você está aqui em São Paulo para um estágio, né? Aqui na sede central. É verdade. Estágio por um mês, aprender mais coisas e estar perto da egrégora e do mestre também. Então aproveite esses dias aqui, visite as nossas escolas, você vai gostar bastante, são todas ótimas. E obrigada, Nuno. Obrigado eu. Então acesse o nosso site www.uni-yoga.org e nesse site você faz downloads gratuitos de material didático, CDs, livros e também entra em contato, consegue todos os endereços e telefones das nossas escolas. www.uni-yoga.org. Boa noite.